Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Muito bem, conforme eu estava dizendo agora há pouco, essa palavra, essa revelação de Deus, eu tenho por ela um carinho muito grande, porque ela veio ao meu coração a partir de momentos de reflexão, de oração. E quando eu me encontrava em uma de nossas viagens até a Terra Santa, eu me encontrava no deserto do Sinai. E nós estávamos numa grande planície entre rochas, aonde se julga ser o Monte Sinai, uma grande montanha que existe ali. Eles fizeram uma hospedagem, ali recebem turistas que cruzam o deserto a caminho da terra prometida, da terra santa de Israel. E ali paramos, nos hospedamos. E pela madrugada, bem cedo, por volta de 4 horas da manhã, iniciamos a subida no Monte Sinai, para chegarmos lá em cima ao amanhecer do dia, porque o calor é muito forte. Ninguém aguenta subir, são 1.600 metros de altura. Ninguém aguenta subir aquele monte debaixo do calor do sol do deserto. Porém, quando nós descemos algumas horas mais tarde aquele monte, e as pessoas estavam por ali recuperando fôlego, cada uma sentada no lugar, o vento começou a soprar e a levantar o pó do deserto. E eu comecei a olhar aquilo e o Espírito de Deus começou a falar comigo. E ele disse: quando os homens se calarem, até as pedras clamarão. E eu então comecei a ouvir a voz do Espírito Santo. Porque Jesus, ele disse, o vento sopra aonde ele quer, e você não sabe de onde ele veio, e você não sabe nem para onde ele vai. Você não sabe quais são os seus propósitos, afinal. Mas uma coisa, aquele que é nascido de novo, ele faz. Ele ouve a voz do Espírito de Deus. E ele disse até as pedras. E eu comecei a olhar para aquelas rochas esculpidas pelo próprio vento no decorrer das centenas e milhares de anos. E comecei a olhar para aquela grande montanha que pode ter sido, de fato, o Monte Sinai, pode ser outro, mas pode ser aquilo, em algum lugar. E eu comecei
dizem ao olhar para aquelas rochas que presenciaram fatos extraordinários. Aquela montanha que se moveu e tremeu debaixo da glória do Deus Criador do universo, que simplesmente decidiu descer sobre aquela montanha e falar com Moisés e entregar a Moisés as suas leis, os seus conceitos, as suas ideias, os seus desejos, tornar-se conhecido daquele povo ignorante, mostrar àquele povo quem ele é, o que ele gosta, o que ele não quer, de que forma eles teriam que se comportar dali adiante. E, no entanto, agora, aquelas rochas nada mais são e nada mais representam aos olhos da grande maioria do que apenas um lugar turístico. Apenas um lugar para ser visitado, fotografado, filmado, levado de recordação, mas não há mais glória. Não há mais nuvem de fumaça, o monte já não mais treme, não há mais a manifestação do poder de Deus, não há mais o fluir da voz, o fluir da palavra, o fluir da presença do Deus vivo que fez os céus e a terra. Não, não há. Apenas rochas, apenas vento, apenas poeira, apenas calor, apenas lembrança do passado. Lembrança do passado. Sabe, e aquelas rochas, aquelas pedras começaram a pregar para mim. À medida em que o Espírito de Deus começou a me levar a refletir sobre essas coisas. E eu entendi o que foi que ele falou quando disse que quando os homens se calam, as pedras clamam. Porque a igreja, em sua quase total maioria, perdeu a sua voz profética. Ela perdeu a sua voz profética. A maioria dos pregadores, dos líderes, dos dirigentes, nada mais são. Escute o que eu estou dizendo, presta atenção. Eles nada mais são do que animadores de auditório. Só, pronto e acabou. Pode ficar com raiva de mim, pode me jogar pedra, não tem problema. Não tem problema. Isso não me incomoda. Eu acabei de dizer aos irmãos aqui. Aquele que quer pregar o evangelho, ele fará inimigos. Porque ele não é levantado por Deus para agradar a gregos e a troianos. Ele é levantado por Deus para agradar ao próprio Deus, para pregar a verdade. E Paulo diz que quando se prega a verdade, este homem padecerá tribulações, perseguições, pedradas. Mas a igreja tem perdido a sua voz profética. Nós estamos caminhando para o caos completo. Estamos caminhando para o domínio do anticristo, da besta. E a igreja está ensinando o povo a buscar prosperidade. Missionário, o senhor é contra a prosperidade? Não, porque eu não sou. Abençoe a minha vida cada vez mais, eu serei cada vez mais grato a Deus. Eu não sou contra a prosperidade. Deus tem me abençoado e eu agradeço a Ele. Só que eu tenho consciência que todas as coisas desse mundo vão ficar para trás. Eu tenho consciência que nós temos dia marcado para o fim de todas essas coisas. E que não adianta eu me apegar, o meu coração estar nessas coisas. O meu coração tem que estar no reino dos céus. E é lá que eu quero juntar um tesouro, porque lá a traça não corrói, a ferrugem não estraga, e o ladrão não consegue roubar. Aqui
para os outros, vai ser roubado, vai estragar, vai pegar fogo, vai acontecer alguma coisa. Eu me lembro do que Pedro disse. É horrível aquilo. Mas ele teve uma visão. E a visão que ele teve, ele descreve dizendo: eu vi todos os elementos da terra ardendo em chamas. Meu Deus. Lá se vai a tua casa, lá se vai o teu carro importado. Lá se vai a tua chacrinha, meu irmão. A tua fazenda. As tuas roupas. E a igreja tem perdido a voz profética. Nós temos animadores de auditório. Eu tenho dito constantemente, vou continuar a dizer, Silvio Santos, ele é sem dúvida alguma o maior de todos os animadores de auditório que já existiu. Ele tem uma eloquência, uma oratória. É um sujeito simpático, alegre, festivo. Sabe conduzir aquela plateia, aquela coisa toda. Ficou rico por causa disso. Ele tá velhinho, não sei quantos anos ele tem, mas é mais de 80, hein? E eu tenho sempre dito isso, que ele deve procurar um sucessor para as filhas deles, não são capazes de sucedê-lo. Podem ser boas administradoras, mas não tem aquela eloquência, aquela coisa toda, aquela animação de auditório. E eu, se fosse o Silvio Santos, começaria a procurar nas igrejas um sucessor para ele, porque o que tem de animador de auditório bom, o cara é bom, né? É animador de auditório, é animador de auditório. É coisa assim espetacular mesmo assim, entendeu? Agora, eu estou falando de voz profética. Eu estou falando de profeta de Deus. E a igreja, em sua maioria, tem perdido a sua voz. Os homens têm se calado e as pedras começaram a falar. Eu estava dizendo há pouco tempo atrás que se a igreja já não mais prega sobre o fim, Deus tem levantado pedras, cineastas de Hollywood, apenas com o objetivo financeiro, com a ganância de ganhar dinheiro com suas filmagens, com seus atores caríssimos, estão fazendo filmes como Presságio, Apocalipse e tantos outros filmes que mostram um fim nessa terra. E as pessoas ficam assombradas e muitas começam a ficar preocupadas. Meu Deus, e se isso acontecer? Eu estou vivendo uma vida. Que vida é essa que eu estou levando, meu Deus? E essas pessoas começam a se dirigir para a palavra de Deus. E então as pedras começaram a falar comigo. Já que é tão raro ouvir homens pregarem a verdade, Deus faz com que as pedras falem. E aquelas pedras começaram a sussurrar e a falar sobre todo aquele palco armado aos pés do Senhor. Não havia mais glória, nem palavra, nem um monte tremendo, nem raios, nem trovões e nem nuvem, e nem Deus. Mas ali estavam turistas alemães, japoneses, chineses, brasileiros, americanos, fotografando, filmando, se abraçando para sair no filme, para ficar bem na fita e aquela coisa toda, fazer um pôster. E então o Espírito de Deus começou a me mostrar que é exatamente disto que tem vivido a igreja. A igreja tem se conformado com o silêncio absoluto de Deus, com a ausência de Deus, com a ausência da unção do Espírito, da manifestação de Deus entre eles. E eles estão vivendo apenas de lembrança, de recordação, de fotografias, de coisas que aconteceram há 2000 anos atrás. E poucos são aqueles que se incomodam com isso. Afinal de contas, a voz de Deus é poderosa e perigosa.
Estar na presença de um Deus que fala, de um Deus que tem sentimento, de um Deus que manifesta esse sentimento, que fala sobre os teus desejos, que exige correção, que exige um comportamento diferente, isso é algo drástico. E a maioria das pessoas prefere ficar apenas na variola, da fotografia, da filmagem, daquela coisa toda, envoltos nas coisas de Deus, mas inteiramente distantes ao mesmo tempo. Sabe, é como eu lembrei ontem, na mensagem que preguei aqui mesmo, naquelas cartas que o velho João escreveu e rabiscou com um carvão em algum papiro na ilha de Patmos. Quando o Senhor Jesus mandou que ele escrevesse as igrejas, e a uma delas ele disse assim: eis que eu estou à porta e bato, eu estou do lado de fora. Vocês estão aí dentro, cantando, louvando, fazendo barulho, vocês estão aí dentro com a Bíblia aberta, e eu estou do lado de fora batendo na porta para ver se alguém aí dentro cria juízo, e abre o seu entendimento, a sua razão, e abre o seu coração para que eu de fato entre em sua vida e tenha com ele intimidade. A maioria das pessoas não se incomoda com isso. E ali naquele lugar o Espírito Santo me fez abrir a Bíblia Sagrada e começar a analisar e a pesquisar o que os homens que viveram no passado falaram acerca desse silêncio, dos momentos em que Deus se cala, em que Ele não mais manifesta sua presença, sua glória, sua palavra. E eu me lembro bem que as Bíblias, os exemplares da Bíblia Sagrada, os mais antigos, entre o Velho e o Novo Testamento, haviam 3 páginas. Você lembra disso ou não? Talvez a maioria se lembre. Elas vinham com 3 folhas brancas. Eu pensava na época que aquelas folhas se destinavam a fazer algumas anotações, não é? À medida em que eu cresci e meu entendimento se abriu, e outros exemplares da Bíblia foram publicados, alguns escreviam numa página, como a Bíblia Thompson, por exemplo, é escrita numa página entre o Velho e o Novo Testamento, está escrito 400 anos de silêncio de Deus. Então, aquelas 3 folhas representavam exatamente isso, o que não foi escrito, o que não foi dito, o que não foi feito. Foram 400 anos de maior silêncio. Silêncio absoluto de Deus. Eu estou falando que houveram 4 gerações que viveram, nasceram, cresceram, receberam informações, estou falando dos judeus, receberam informações sobre Deus, de Abraão, de Isaac, de Jacó, das coisas que ele fez, e no entanto essas pessoas cultuavam, essas pessoas observavam as festas que Deus passou para Moisés, e eles se recordavam de todas as coisas, e cantavam e liam os textos sagrados, e Deus estava no maior absoluto silêncio. 4 gerações, Deus não falou nada, Deus não fez nada, Deus não visitou esse povo, e eles viveram a sua religiosidade. Não houve quem gritasse, não houve quem gemesse, não houve quem falasse: Deus, manifesta a tua glória. Tu não és uma fantasia, tu não és um ribeiro ilusório, tu não és história do passado, mas tu és um Deus vivo. Fala comigo. Não houve ninguém. Não houve ninguém que se importasse, meu irmão. Não houve ninguém que se incomodasse. Era melhor daquela maneira. Porque ouvir Deus falar uma coisa meio arriscada, porque Ele vai acabar exigindo mudança na sua vida. Porque nós somos cheios de erros. Porque nós somos pecadores. Ele é santo, santo, santo. Ele vai exigir santificação. Sem isso ninguém verá a Deus. Ele vai exigir isso de nós. E essa coisa vai complicar. Essa coisa vai ferir a nossa carne. Essa coisa vai ferir a nossa pele. É melhor ficar só com a Bíblia, com os hinos, com os corinhos, com as mensagens eloquentes.
Ouvir Deus falar é perigoso. Machuca. Fere a carne, os ossos. É. 4 gerações viveram debaixo do silêncio de Deus. Com seus escritos religiosos, suas festas religiosas, seus costumes religiosos, suas roupas religiosas, seus eventos religiosos, suas oferendas, suas ofertas religiosas, eles viveram tudo isso debaixo do maior absoluto silêncio de Deus. E ninguém se incomodou com isso. E foi aí então que Deus me levou a um texto bíblico em que o rei Davi faz uma declaração extraordinária. E ele diz assim: ó Deus, se tu te calares a meu respeito, é melhor que eu desça a sepultura. Veja isso. Isso me impacta de verdade. De verdade, porque eu estou falando de um ser humano igual a eu e você, tem carne e ossos, o rei Davi. Era um homem como qualquer um de nós. Mas ele recebeu um atributo, uma palavra destinada a ele. Quando Deus disse a Samuel: eu achei um homem segundo o meu coração. E nós vemos o comportamento de Davi e passamos a entender isso. E nós precisamos desesperadamente do sentimento de Davi. Davi era um homem rico. Preste bem atenção nisso. Davi era um homem rico. Davi, ele gozava do poder político. Ele era rei. Rei. Ele era presidente de uma nação. E ele gozava também do poder espiritual, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Está certo que existia um profeta, mas até o profeta sabia que havia uma aliança especial entre aquele rei e o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Rico, milionário, ouro, prata, diamante, pedras, palácio, cavalos, mulheres, as melhores comidas, tudo que uma pessoa possa ambicionar nessa vida, meu irmão. Olha, eu vou dizer para você uma grande verdade: é que tem gente que entrega a alma ao diabo para receber tudo isso. Ele paga qualquer preço, meu irmão. Davi tinha tudo. Davi tinha tudo que uma pessoa possa ambicionar nessa vida. E sabe o que ele teve peito e coragem de dizer para Deus? Ele disse: Deus, eu tenho tudo isso, mas eu não me engano. Tem uma coisa que tem um valor muito maior. E ele não estava fazendo uma poesia, ele não estava compondo uma canção para vender CD por aí, meu irmão. Presta atenção. Davi estava abrindo a alma e o coração dele. Disse: Deus, se tu te calares ao meu respeito, é melhor que eu desça a sepultura. A vida para mim perde o sentido e a razão, porque todas essas coisas que eu tenho porque foi o Senhor que me deu. E é o Senhor que eu amo, e eu quero ouvir a tua voz, eu quero sentir a tua presença, porque estas coisas, sem a tua presença e sem a tua voz, é lixo e não vale nada para mim. Fala comigo, Deus. Se tu te calares a meu respeito, é melhor que eu desça a sepultura. Meu Deus. Que diferença, irmão. Que diferença, irmão. Que diferença de comportamento, de pensamento, de ideias.
alguém que não aceita viver debaixo do silêncio de Deus, alguém que não aceita viver uma religiosidade vazia, meu irmão. Eu quero que você me prove. Uma vez eu sentei num avião ao lado de um muçulmano. Eu já viajei muito nessa vida. E você, presta bem atenção, você que está me ouvindo agora. Quantas religiões existem por aí espalhadas? Eu vou te dizer, o islamismo é que mais cresce no mundo, não é o cristianismo. O islamismo é a religião que mais cresce no mundo. Você vê aquele negócio de Meca, às vezes você vê na televisão. A cúpula dourada no centro de Jerusalém, que vai ter uma bomba prestes a explodir, irmão. Querido dos muçulmanos. É onde será erguido o templo novamente. E onde o anticristo vai se assentar para exigir adoração como Deus. Aquilo vai cair por terra. Existem conflitos. A última vez que eu estive lá em Israel, eu perguntei ao pastor guia, ele disse, nós já temos o templo todo pré-construído, pré-moldado, a gente levanta em pouco tempo. Escuta o que eu estou dizendo para você. Quantas religiões? Testemunho de Jeová, Católico Apostólico Romano, não é verdade? O que mais que tem por aí? Muçulmanos, o que mais? Cada um crê, não é verdade? Cada um tem os seus escritos. Tem o seu livro religioso, tem a sua Bíblia, tem o Alcorão, o Testemunho de Jeová tem a sua Bíblia dele lá, e por aí vai. Agora, eu quero te perguntar, quem é que disse que você está certo? Hein? A Bíblia. Pelo amor de Deus, meu irmão. Você vai pregar para um muçulmano e abra a sua Bíblia. Vai pregar para um testemunho de Jeová e abra a sua Bíblia. Ouça o que Paulo diz, o que faz diferença é a unção de Deus. O que prova é que eu estou certo e que os demais estão errados. Não é o meu livro religioso, é a unção do Espírito de Deus que testifica as minhas palavras por intermédio de sinais, prodígios e milagres. Entre eles, fazer o homem nascer de novo e começar a chorar, arrependido dos seus pecados, como foi com Pedro, que se levantou lá para pregar diante de 3.000 pessoas, aquele pescador rude falando tudo errado. Quem ensinou aquele homem? Qual a diferença daquele pescador rude, iletrado, que falava tudo errado? O original de suas cartas nasceu de erro, de concordância. Qual a diferença dele para aqueles sacerdotes, escribas, que tinham a lei decorada, a Torá, e faziam aquelas leituras? Aquele pescador levantou ali fedendo peixe, irmão, e começou a falar para uma multidão, e aquela multidão começou a chorar, e começou a dizer, o que temos que fazer? Estamos arrependidos! Eu estou falando da presença de Deus. Eu estou falando da única coisa que é capaz de provar que você está certo e os outros estão errados. É a presença de Deus, é a unção do Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado e que convence o homem da justiça e que convence o homem do juízo de Deus, que transforma, que cura o enfermo, que liberta o encarcerado, que liberta o oprimido pelo diabo, que abre os olhos do céu, que faz o coxo andar, que arranca o câncer do corpo de uma pessoa. Que transforma uma prostituta numa santa mulher, um ladrão, um assassino num homem puro, reto diante dos olhos de Deus. O silêncio de Deus
longe de significar uma aprovação, não. Porque às vezes você pode pensar, se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, Deus me repreenderia. Deus repreende e castiga aqueles que Ele toma como filhos. Quando alguém se conforma em viver debaixo do silêncio de Deus, ele não está sendo tratado como filho, mas como bastardo. Preste bem atenção no que eu estou dizendo para você. O silêncio de Deus tem que passar a incomodar a sua vida. Preste atenção. Isso tem que começar a arder. Sabe aquele sentimento? Foi isso que eu orei hoje pela manhã. Sabe quando o Espírito Santo ajuda você na sua oração? É isso que o Espírito Santo me fez orar. Assim como a corça suspira pelas águas. Esta foi a minha oração. Assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma. Ela tem sede do Deus vivo. Não de uma figura, não de uma religiosidade, não de uma cultura religiosa, não de um livro sagrado, de canções sagradas, ou de rezas sagradas, ou de vestes sagradas. A minha alma tem sede do Deus vivo, que fez o céu e a terra, como a corça que anseia no meio da floresta, entre as árvores. Ela procura pelo faro, ela procura pelo cheiro, ela procura sentir do vento aonde estão as águas, porque ela necessita dessas águas para saciar a sede, ela necessita dessas águas para se ocultar das feras predadoras, porque são essas águas que vão confundir o seu cheiro nas narinas dos predadores. Como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de Deus. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve em algum lugar, Deus te colocou aí para ouvir essa mensagem. E sabe, eu vou te dizer uma coisa de todo o meu coração. Se Deus te colocou aí para ouvir essa mensagem, é porque Ele quer mover teu coração. É porque Ele quer que as coisas venham mudar. Preste atenção. Ele não quer que você esteja entre a maioria que é surda, que não tem ouvidos para ouvir. Ele não quer que você esteja entre a maioria que são cegos, guiados por outros cegos, e ambos cairão no abismo. Ele não quer que você esteja entre a maioria que é enganada e iludida por falsos profetas e que você próprio se torne um deles. Não. Se Ele te colocou aí ao alcance da minha voz, é porque Ele tem um plano e um projeto na sua vida. E Ele quer mudar a sua vida. E sabe como essa mudança vai acontecer? Eu vou lhe dizer agora. A partir de hoje, diga a Deus que não aceita que Ele fique em silêncio. Clame. Faça como Davi. Comece a clamar e você vai começar a sentir isso de verdade. O Espírito de Deus vai entranhar isso na sua alma a ponto de você gemer, a ponto de você dizer como Davi, melhor é morrer do que viver dessa maneira. Melhor é descer a sepultura do que viver uma falsidade, uma ilusão, uma fantasia. Tem que haver uma diferença entre você e um muçulmano. Tem que haver uma diferença entre você e qualquer outro seguidor de qualquer seita ou religião que exista nessa terra. E essa diferença não é a cultura, não é o livro sagrado, não são as vestes, não é a placa denominacional. Essa diferença é você ter sobre a tua vida um Deus vivo.
Não apenas lembranças do passado, não como aquele Monte Sinai, cheio de turistas batendo fotografias, mas não há mais nuvem, não há mais glória, não há mais voz, não há mais palavra e não há mais profeta! Não. Clame a Deus. Diga a Ele, eu não aceito mais. Eu não quero viver como aquelas 4 gerações que aceitaram viver debaixo do teu silêncio. Eu não aceito mais. Eu garanto para você, Deus vai mudar a sua vida.